Feliz sábado, igreja. Bom dia. É um prazer enorme estar aqui. Me sinto assim realmente privilegiada em estar falando com a Igreja de Cristo, estar falando com vocês. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre superando as preocupações. E eu gostaria que você curvasse a fronte. Eu vou fazer uma oração pedindo a Deus a sua presença, a sua inspiração, para que Ele toque os corações. Porque o que eu poderia dizer aqui que talvez você não soubesse ou alguma novidade, se não for o Espírito Santo nos tocando, se não for o Espírito Santo nos ensinando, nos fazendo assimilar, de nada vale, né? Então, oremos. Senhor Deus, obrigada por esse sábado maravilhoso, lindo que o Senhor fez para nós. Obrigada pelo privilégio que temos de abrir a sua palavra, refletir, Senhor, nas diversas lições que o Senhor deixou para nós. E que o Senhor fale ao meu coração, que o Senhor me ensine, que o Senhor fale ao coração de cada um que está aqui, nos ensine, para que nós tenhamos cada dia mais, Senhor, um caráter mais parecido com o de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero falar sobre alguém que tem muito a nos ensinar sobre como viver sem ansiedade. Essa pessoa não sou eu, não é ninguém que está aqui. Essa pessoa é o Senhor Jesus. A mensagem que vamos refletir hoje, ela ficou pulsando em mim toda essa semana, já faz alguns meses, e eu gostaria muito de compartilhar com vocês. Quando a gente olha para Jesus, quando a gente é convidado a olhar para o Mestre, para Jesus, nosso modelo, nosso exemplo, para tirar lições de como viver uma vida livre de preocupações e de ansiedade, aí realmente a gente aprende, porque ele foi o exemplo perfeito. Ninguém melhor do que ele para falar como não viver uma vida ansiosa, porque Jesus foi o maior exemplo de alguém que soube permanecer em paz, em harmonia, mesmo em meio às circunstâncias mais adversas. Nos evangelhos ali, Lucas, em Mateus, Lucas, Marcos, João, nós encontramos relatos de Jesus sendo pressionado de todas as formas. Em seu ministério, ele sempre estava com pessoas ao seu redor, em volta dele, como o grupo Elos cantou aqui, pedindo por cura, pedindo por libertação, cura mim, cura minha filha, cura o meu servo, e querendo encostar em Jesus, nem que fosse nas suas roupas, né? E ele tinha tudo para ser uma pessoa cansada e estressada. Você imagina, né? Aonde ele ia, as pessoas iam atrás. Ele sentava, as pessoas vinham e pediam para ele falar, enfim. Todo mundo queria Jesus o tempo todo. Ele estava sempre sendo colocado ao extremo da pressão. Mas quando observamos a vida de Cristo, percebemos o quê? Que ele continuava em paz. Mesmo sobre todas as pressões, você nunca vai ver Jesus estressado, Jesus apressado, mal-humorado, fora do foco. Jesus manteve a paz. Por quê? Porque a sua vida estava firmada em sólidos princípios contra a ansiedade e preocupação. Jesus tinha princípios que permeavam a sua vida e fazia dele alguém que não perdia paz em situação nenhuma. E hoje eu quero falar aqui, quero comentar sobre 3 princípios que Jesus viveu e deixou para nós, para nos ensinar a viver a mesma vida tranquila com a paz de espírito que ele viveu. E assim, é importante a gente enfatizar que deve ser separado as preocupações, que faz parte de um transtorno, que precisa sim de um tratamento médico e fitoterápico que seja, mas nós hoje vamos falar dessas preocupações, que é inerente a todos nós, a todos os seres humanos, e que, inclusive, se nós não gerenciarmos essas preocupações, aí sim, elas podem até se tornar um fator de risco para o nosso adoecimento,
para desenvolver alguns tipos de transtornos. A preocupação pode fazer parte de um transtorno de ansiedade, mas ela também é parte da nossa vida e da nossa existência. Então vamos lá. Os princípios que nós aprendemos com Jesus, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 6. Mateus 6, a partir do versículo 25. Esses princípios, nós lendo ali em Mateus 6, o 25 em diante, nós conseguimos perceber esses 3 princípios. Mas é interessante que Jesus ele não fica apenas na teoria. A gente vai ver um pouquinho na vida prática de Jesus, como ele, de fato, cumpria, como ele tinha realmente esses princípios, vivia na prática esses princípios. O primeiro princípio é definir prioridades. Jesus Cristo, ele sabia fazer distinção entre o que era necessário e o que era essencial na vida. A vida é mais importante que o alimento, mas o reino de Deus é mais importante do que a vida e o alimento. Vamos ler lá comigo então? Mateus 6, 25, versículo 25. Nós vamos ler até o versículo 31. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está nos céus as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Sabe aquela frase assim que com certeza você já falou, família não se escolhe? Realmente, né? Família nós não escolhemos. Mas assim, uma das lições que nós tiramos da vida do nosso mestre, do nosso Jesus, é que ele podia escolher a família que ele queria nascer. Ele teve esse privilégio. E quando nós lemos o relato bíblico, nós vemos que ele nasceu num lar simples. Num lar em que eles tinham poucos recursos financeiros. Deus encarnado, o próprio Deus escolheu nascer de Maria, na família de Maria e José. No livro Desejado de Todas as Nações, Ellen White diz assim: José e Maria eram pobres, e ao trazerem seu filho, o sacerdote viu unicamente um homem e uma mulher trajados à moda galileia. E no mais humilde vestuário, nada havia em sua aparência que atraísse a atenção, e a oferta que apresentaram era a das classes mais pobres. Ela falando sobre a apresentação de Jesus no templo. Isso nos revela que para Jesus os bens terrenos, eles não são essenciais à nossa vida. E, inclusive, o fato de Jesus ter vivido numa família com poucos recursos financeiros não impediu ele de cumprir os propósitos pelos quais ele nasceu. Quando nós lemos também os 2 primeiros capítulos de Gênesis, nós vemos o ideal de Deus para a humanidade. E lá, Adão e Eva, eles não precisavam se preocupar com o que vestir. Ellen White também comenta sobre isso. Ela fala: esse casal que não tinha pecados, não fazia uso de vestes artificiais. Estavam revestidos de uma cobertura de luz e glória, tal como usam os anjos. Enquanto viveram em obediência a Deus, esta veste de luz continuou a envolvê-los. Imagina, que lindo, né, gente? Que maravilhoso.
Eles não precisavam se preocupar com o que comer, quer fast food melhor do que na árvore pegar sua fruta preferida, qual você quiser. E assim era a vida deles. E a gente consegue imaginar qual era o ideal de Deus para nós. Então, embora o alimento para nós seja importante, seja necessário, ele não é um fim em si mesmo, a não ser um meio para sustentar a nossa vida. A pessoa cujo principal propósito é conseguir alimento, roupas, bens materiais, perdeu o mais importante da vida. O alimento é necessário. Jesus fala aqui. Se nós formos parafrasear, Jesus falaria assim: o alimento é necessário, mas a vida é essencial. A roupa é necessária, mas o corpo é essencial. Viver é importante, mas viver eternamente é essencial. Olhe para a sua vida e defina o que é essencial nela. O que é essencial para você? Para você, é essencial ganhar dinheiro para sustentar a sua vida ou fazer a vontade de Deus? Quanto às aves, nós não fazemos nada para sustentá-las. É Deus quem dá tanto a existência quanto o sustento, o alimento. Ao mesmo tempo, requer delas que usem a capacidade que Deus deu para elas buscarem os alimentos que elas precisam. E assim, eu tenho ultimamente assistido vários vídeos de aves, assim, porque cada uma delas tem a sua particularidade. Tem algumas aves marinhas que elas vivem no mar e elas só vêm para a terra para botar o ovo ali para procriação mesmo. Tem algumas aves que elas mergulham e elas nadam cerca de 25 metros embaixo da água para pescar o seu peixe. Assim, então, Deus ele deu a capacidade para cada tipo de ave para que ela busque o seu alimento. E Deus espera que ela faça isso. E elas fazem isso. A mesma coisa somos nós. Deus ele nos dá toda a capacidade para que nós trabalhemos. E é provável que a minoria das pessoas elas trabalhem tão arduamente, tão incansavelmente como um pássaro. Eles trabalham muito mesmo para conseguir o alimento, principalmente quando eles têm os seus filhotinhos. Do mesmo modo, Deus espera da gente. Deus espera que o homem aceite essa responsabilidade de trabalhar para ganhar o que faz falta para sustentar a vida. Portanto, Jesus, meus amados irmãos, ele não está dizendo em nenhum momento assim de que ser pobre ou descuidado seja mais aceitável a Deus do que uma pessoa dedicada e rica. Não. Jesus mesmo ele aconselha sobre prudência, sobre administração da vida, dos negócios. O que ele condena é o hábito da gente se preocupar em excesso, se preocupar com o dia do amanhã, com roupas, com coisas materiais, especialmente pelas coisas supérfluas, quando a nossa preocupação fica nessas coisas supérfluas. Jesus ensina que Deus não tinha o propósito de que o homem considerasse que esse trabalho, que o trabalho deles, o nosso trabalho fosse o objetivo da vida, a meta da nossa vida. Deus nos prometeu o sustento e a provisão das necessidades se estivermos dispostos a trabalhar por elas. Mas o desejo de ter superabundância de coisas materiais, de enriquecer, de correr, simplesmente correr a vida atrás de dinheiro, isso, infelizmente, é implantado pelo maligno na nossa mente, que tenta continuamente nos induzir a juntar mais e mais e mais do que o necessário. As muitas riquezas criam uma sensação falsa e perigosa de segurança, né? A maior parte dos seres humanos, a gente pode olhar ao nosso redor, trabalham em excesso. Trabalham pela comida que perece, pela água da qual voltarão a ter sede. E com muita frequência, nós aqui também tendemos a fazer a mesma coisa. Temos a falsa crença de que Deus nos entende. É assim mesmo, todo mundo à nossa volta trabalha bastante mesmo, se preocupa mesmo, eu também vou fazer. Não, não é isso que Deus espera de nós. Novamente eu pergunto, o que tem sido essencial para você? O que é essencial na sua vida? Hoje Deus nos convida a voltarmos para o foco. Os pássaros, os lírios não se preocupam, nem se inquietam, e eles são ricos de Deus.
Deus alimenta os pássaros, veste os lírios e tem feito e continuará fazendo o mesmo por mim, o mesmo por vocês. Detalhe, quando nós juntamos os tesouros aqui na terra, eles depreciam, eles perdem o valor. Mas quando nós juntamos tesouros no céu, eles só valorizam cada dia mais. Isso não é maravilhoso? Eles valorizam mais e nós vamos ficando cheios de Deus, cheios dessa riqueza. Cristo quer que demos as coisas essenciais o primeiro lugar e nos assegura que as coisas de menor importância e menor valor serão dadas a cada um de acordo com a sua necessidade. Portanto, o primeiro princípio contra a ansiedade, anota aí, é definir prioridades. Fale com Deus sobre isso, pense sobre isso, reflita, porque o Senhor nos convida hoje a nós voltarmos para o foco. E o segundo princípio? Princípio contra a ansiedade, contra as preocupações. O conhecimento de Deus. Jesus, o nosso exemplo, ele conhecia o Pai, ele sabia como o Pai pensava, como o Pai agia, a vontade do Pai e os propósitos dele. Ele tinha esse conhecimento. Vamos continuar a leitura em Mateus 6, agora no versículo 32. Só um versículo. Diz assim: porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês que está nos céus sabe que vocês precisam de todas elas. Como Jesus sabia que Deus sabe que precisamos de todas essas coisas? Porque Jesus conhecia Deus. Jesus conhecia, sem dúvida. Mas o que é conhecer a Deus? Conhecer a Deus é passar tempo com Ele em oração. Na vida de Jesus, nós vemos Ele orando diversas vezes. Em Marcos 1,35, diz que ele, levantando-se de manhã muito cedo, ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali ele orava. Jesus, ele orou a noite inteira para escolher os 12 discípulos. Não foi fácil assim, esse. Não, ele passou a noite inteira ali, em vigília, orando. Em Lucas 6,12 fala sobre isso. Jesus orou também, e aí os discípulos viram e pediram para ele ensinar a orar, né? Diz assim, em Lucas 11:1. E aconteceu que, estando ele a orar no certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar. Como também João ensinou seus discípulos. Então, eles viam Jesus orando e eles falavam: eu também quero orar assim. Jesus orou também antes da transfiguração. Em Lucas 9:28 e 29 fala, né? Que ele tomou consigo ali os 3 discípulos, subiu ao monte a orar. Estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto e sua roupa ficou branca e muito resplandecente. Jesus orou pelos discípulos, orou por mim e por você, em João 17, no Getsêmani. Então, isso assim, é um resumo. Tem diversos textos que falam sobre Jesus e as orações que ele fazia. Precisamos conhecer o Pai assim como Jesus conhecia. Isso será um antídoto contra a ansiedade. Jesus sabia exatamente a vontade do Pai. Em João 6, 38, 40, se vocês quiserem abrir aí também, acessar, diz assim, João 6, Evangelho, né? Capítulo 6, versículos 38 e 40. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Qual que é a vontade do Pai, então? Lendo aí esse verso. A vontade do Pai é que as pessoas creiam em Jesus, sejam ressuscitadas no último dia e desfrutem da vida eterna. Resumo do resumo é isso. Que elas creiam em Jesus, sejam ressuscitadas e desfrutem da vida eterna. Mas para isso, Jesus precisava viver de uma forma que as pessoas olhassem para ele e crescem. Então ele precisava viver em conformidade para que essa vontade de Deus se cumprisse. Para que as pessoas olhassem para ele e um dia entendessem que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Jesus sabia disso, porque Jesus conhecia, porque Jesus entendia. Toda ação e palavras de Jesus era para que a vontade de Deus se cumprisse nele. Jesus amava as pessoas como Deus amava e desejava e trabalhava para que elas crescem nele. Jesus as ensinava para que elas crescem nele. Jesus as curava para que elas crescem nele. Jesus se apareceu a diversas pessoas depois que ressuscitou para que elas crescem nele. Jesus enviou seus discípulos como testemunhas ao mundo para que o mundo cresça nele. E Jesus envia eu e você ao mundo para que o mundo creia nele. Porque crendo nele nós somos salvos. Ele não vivia ansioso pelo que precisava fazer, ele fazia pois sabia o plano, ele sabia o propósito, ele tinha esse conhecimento. O conhecimento do caráter de Deus norteava as ações de Jesus e deixava ele viver uma vida livre de ansiedade, livre de preocupações. Alguns exemplos práticos da vida de Jesus, mais alguns que mostravam que o conhecimento do caráter de Deus, de quem era Deus, norteava as ações dele. Quando Jesus orou e multiplicou ali 5 pães e 2 peixinhos para alimentar a multidão, ele sabia que Deus queria ver as pessoas alimentadas, as pessoas saciadas, as pessoas felizes. E ele simplesmente orou e o milagre aconteceu pelo poder de Deus, porque ele sabia que essa era a vontade de Deus naquele momento. Quando Jesus ressuscitou a Lázaro, Jesus sabia que Deus era o Todo-Poderoso, que Deus é aquele que tira a vida e que devolve a vida, que ele é o Criador, ele tinha esse conhecimento do caráter de Deus. Quando a mulher adúltera foi levada até ele para que ele fosse testado, para que ele fosse pego em alguma coisa, os fariseus levaram, né? E ele sabia exatamente o que falar para ela. Ele falou, eu também não te condeno, vai e não peques mais. Ele sabia que Deus era misericordioso, perdoador. Então, tudo isso faz parte do conhecimento que Jesus tinha e que norteava a vida dele. Jesus fala que para vivermos livres de preocupações, nós precisamos também, como ele, conhecer a Deus. No grego, andar ansioso significa ser atraído para direções diferentes. A ansiedade causa desintegração interior. Quem conhece a grandeza de Deus, o imenso amor de Deus, a sua vontade, os seus propósitos, o seu caráter, entenderá que está seguro, que pode relaxar, que pode descansar. Não viverá ansioso, preocupado, pois sabe que alguém que zela por sua vida. Confia de todo o coração de que tudo está sob controle. Como diz a música, se o mar não abrir, se Faraó me alcançar, eu não vou temer, eu vou confiar, porque eu conheço Deus que eu sirvo. E você, como que está o teu conhecimento a respeito de Deus? Tem precisado se dedicar mais ao devocional, à disciplina para fazer o devocional, a ler mais a palavra, a ler o espírito de profecia? Como que tá? Hoje o Senhor nos convida. Hoje é o dia que Ele nos chama para nós desejarmos mais por esse conhecimento, entendermos a importância desse conhecimento para a gente viver uma vida saudável na presença dEle. E o terceiro princípio, ocupe-se com o reino. Não preocupe-se, ocupe-se com o reino. Jesus sabia exatamente o que devia fazer e fazia. Ele nasceu com um propósito e o cumpriu. Ele tinha uma missão e a sua missão era fazer de tudo para que o reino de Deus fosse estabelecido. Voltando para o texto de Mateus 6, versículo 33, diz assim: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Jesus, como diz em Mateus 9:35, percorria as cidades e aldeias, e ele ia ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidades. Ou seja, ele estava ocupado, ele estava fazendo, ele estava agindo, ele ia. Ele não se preocupava, ele não perdia o tempo se preocupando, ele ocupava o seu tempo agindo.
Mesmo sendo desconfortável fazer a vontade de Deus, ele fazia, pois entendia que a vontade dele é perfeita. O próprio fato dele ter se entregado para ser morto aí já mostra ele tendo essa atitude, ele fazendo, ele cumprindo. Não pode existir segurança além de Deus. Nós estamos seguros em seu reino. Se fizermos fielmente a parte que nos toca, se dermos ao reino do céu o primeiro lugar em nosso pensamento e em nossas vidas, Deus cuidará de nós enquanto existirmos e será eternamente. Amém? Marcos 10:45 diz: O próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Como está sendo a tua vida em relação ao reino? Você está se preocupando com as pessoas, agindo por elas, parando de olhar um pouco para si, olhando para milhares que estão se perdendo? Como Jesus, ele não ficava, se alguém falasse assim, fica aqui, Jesus, não, ele tinha foco, ele não, eu preciso ir para outra cidade, para outra vila, tem pessoas lá que precisam ouvir de mim, que precisam crer em mim. Eu queria contar um testemunho para vocês, que de uns tempos para cá, eu fui despertada a pensar mais sobre missão. No dia do batismo, que teve aqui na inauguração da igreja, o pastor falou assim, quem aqui é missionário? Tem algum missionário aqui? Ninguém ergueu a mão. Mas, irmãos, quando nasce uma pessoa no reino de Deus, nasce um missionário. Todos nós devemos ser missionários. E essa frase impactou muito a minha vida. E eu comecei a pensar, eu li aquele livro A Ciência do Bom Viver, ele fala sobre diversas coisas, mas essa questão de ser missionário mexeu muito comigo. Creio que foi o Espírito Santo mesmo, assim, ressaltando, sabe, quando ressalta algo. E eu também comecei a ouvir um podcast que falava sobre missões, e o meu coração, assim, ficou, sabe, com um desejo muito grande de me envolver mais, de florescer onde eu estiver plantada. E aí eu orei, falei assim para Deus, Senhor, eu quero sim ser mais atuante no teu reino, eu quero sim ser uma missionária. É até estranho falar na missionária Thalita. Pense aí, missionário, pensa o teu nome, missionária, pensa o teu nome. Às vezes a gente não está acostumado, né? Mas eu pensei, falei para Deus assim, Senhor, eu quero sim me envolver, mas eu não sei como. Agora a gente está em pandemia, eu nem saio de casa. E também tenho filho pequeno, tenho os serviços da casa, enfim, mas o Senhor sabe de todas as coisas. O meu desejo está nas suas mãos. E aí, teve um evento na região norte, né, um evento adventista, e eu acompanhei por uma live que teve no Instagram. Foi muito lindo, gente. Era um evento em que se reuniam os missionários e eles eram enviados ao mundo. E quando eu vi, assim, não tinha como não se emocionar, sabe? Jovens indo para a África, indo para a Europa, América Latina. E tinha uma pessoa que eu conhecia lá, do podcast, e ela estava indo para o Egito. Eu fiquei, assim, muito emocionada em ver pessoas indo mesmo, pessoas que muitas vezes nem se importam com a sua integridade física, estão indo. E aí eu falei com ela, eu falei, parabéns, que Deus te abençoe na sua viagem. Graças também ao podcast, eu estou sendo tocada para isso. É uma das ferramentas que Deus tem falado comigo. E ela falou assim para mim, se você está sendo tocada e quer ser missionária, Deus vai fazer o que Ele quiser. Só coloque isso na presença de Deus e Ele vai agir. Ela só falou isso. Eu falei, amém, né? Pensei, amém. E aí passou alguns meses e eu continuava assim pesquisando sobre missões, ouvindo sobre missões, até que a minha irmã, que conhece um psicólogo, falou para mim que ele estava precisando de uma pessoa para ajudar ela. E ela falou, Thalita, você está em casa, de repente você pode ajudar home office 1, 2 horas por dia, o que você acha? Eu falei com meu esposo, ele falou, não, pode falar que sim, tranquilo, acho que vai ser bacana. Daí, quando ele me ligou, o Senhor conduziu a conversa, assim, foi incrível. E aí ele falou, a Tati comentou que você está disponível aqui para trabalhar com a gente. E daí ele começou a falar, daí ele falou assim,
eu queria te dizer que por mais que eu seja psicólogo, o meu chamado é missões. Eu sou missionário, eu trabalho como psicólogo, eu também sou pastor, mas o meu chamado é missões, e eu faço isso no meu trabalho. Daí eu comecei a chorar. Ele lá nem sabendo, né? Eu chorando no telefone. Falando, meu Deus, tu és muito maravilhoso mesmo. O Senhor é aquele que opera tanto querer quanto agir. E daí ele falou, olha, você vem e ajuda a gente com os cursos, né? Que eu vou ajudar ele na coordenação dos cursos. Ele falou, e o ano que vem nós teremos um curso sobre missões. E no final ainda nós vamos fazer uma viagem missionária. Eu falei, não tem como dizer que não, né? Deus é Deus. E graças a Deus, desde agosto, mais ou menos, eu tenho trabalhado lá. Já era um desejo do meu coração de mudar de área, que eu sou da área contábil. E Deus tem feito, gente. A partir do momento que eu falei, Senhor, eu quero sim me envolver mais com o reino. Ele falou, você quer? Não, beleza, peraí, que eu já estou providenciando aqui para você. E é assim. Então, assim, esse testemunho é para incentivar vocês, que nós estamos todos caminhando juntos, né, com o mesmo foco a colocar diante de Deus. E se você não tem amor pelas almas, como um dia eu também não tive, por que não falar isso para Deus? Senhor, eu sinceramente não tenho muita vontade, assim, mas a Thalita falou lá no púlpito, enfim, realmente não tenho muita vontade. Mas Deus, ele coloca. Igual arrependimento, muitas vezes a gente não vai esperar estar arrependido. A gente pode falar para Deus, Senhor, eu tenho um pecado e eu não consigo me arrepender, faz algo aqui em mim. E com certeza Deus fará. Tenho certeza que Deus fará. E assim a gente vai poder colocar Deus em primeiro lugar. Colocá-lo em primeiro lugar no nosso dia a dia. E eu sei que a gente vai colher muitas bênçãos. Ver uma pessoa vindo para Jesus, irmãos, eu gosto muito quando o pastor fala assim que Deus é aquele Deus de misericórdia, o Deus que salva o ladrão na cruz, o Deus que salva aquela pessoa que viveu a vida inteira desregrada, sem querer ouvir de Deus, e no leito de morte, aquela pessoa se converte. Mas essa pessoa nunca vai ter o privilégio de saber a alegria que é levar alguém para Jesus. Ela não vai saber. E isso só sabe aqueles que se envolvem com o reino. E não importa se você é uma pessoa comunicativa ou não, Deus sempre tem um espaço para todos no seu reino, com os dons que Ele deu, com os talentos que Ele deu, seja falando, seja fazendo uma planilha, seja fazendo um post, seja o que for. Deus sempre tem espaço para todos nós no seu reino. Então, esse terceiro princípio é um princípio maravilhoso para nós nos livrarmos das preocupações, nos envolvermos, nos ocuparmos com o reino. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, todas as demais coisas serão acrescentadas. Quero deixar também com vocês um versículo que toca muito o meu coração, que fala assim: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Eu oro para que o Senhor nos ajude a seguir esses princípios. Eu oro para que nós, como igreja, sejamos pessoas saudáveis, livres de preocupações, para que nós consigamos absorver, assimilar esses princípios e superemos as preocupações. Amém?
ficar em pé? Senhor nosso Deus, obrigada por esse tempo, por ter falado ao nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos mais perto de Ti, a confiarmos em Ti, Senhor, apesar das circunstâncias, apesar dos ventos contrários. Deus, em nome de Jesus, tira de nós toda ansiedade, toda preocupação. Que nesse novo ano que está perto de vir, Senhor, seja um ano maravilhoso na Tua presença, de crescimento, de conhecimento, que nós estejamos no foco com as nossas prioridades bem definidas. Em nome de Jesus, ó Pai, ajuda-nos a ocupar o nosso espaço que o Senhor destinou a nós aqui na Tua igreja, no Teu reino. Desenvolvermos os nossos talentos, as nossas habilidades para a honra e glória do Teu nome. Para que o mundo creia que Jesus Cristo é o Salvador, que Ele é o Cordeiro de Deus, que nos salva e que virá nos buscar muito em breve. Em nome de Jesus, ó Deus, colocamos-nos em Tua presença, continua a falar conosco, Senhor, e a nos ensinar tudo o que nós precisamos até a volta de Cristo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.